Olá, povo de Deus! Vamos à gravação do nosso devocional diário. Estamos fazendo a leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, segundo escreveu Mateus, né? Vamos fazer a leitura hoje do capítulo 14 do Evangelho segundo escreveu Mateus. Vamos fazer a leitura na versão da Bíblia de Estudo de Genebra. Temos usado a Bíblia de Jerusalém e também a Bíblia de Estudo de Genebra, para darmos uma alternância nas versões bíblicas. Vamos ler o capítulo 14, que tem as seguintes porções. Do versículo 1 ao 12, vai tratar sobre a morte de João Batista, o profeta. Do versículo 13 até o versículo 21, a primeira multiplicação de pães e peixes. Do versículo 22 ao 33, Jesus anda por sobre o mar. E concluindo a leitura do capítulo 14, versículos 34 a 36, Jesus em Genezaré. Vamos então à leitura. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 14, a primeira porção, a morte de João Batista. Diz assim: Por aquele tempo ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus e disse aos que o serviam: Este é João Batista. Ele ressuscitou dos mortos, e por isso nele operam forças miraculosas, porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o metera no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe o que pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, determinou que lhe a dessem. E deu ordens e decapitou a João no cárcere. Foi trazida a cabeça num prato e dada à jovem, que a levou à sua mãe. Então vieram os seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e o anunciaram a Jesus. Profeta, né? Martirizado pelo ódio, pela não aceitação do mandamento divino, e o profeta condenava o adultério. Versículos 13 ao 21, a primeira multiplicação de pães e peixes. Diz assim: Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Sabendo-o as multidões, vieram das cidades, seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão. Compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-os.
ou trazei-mos, né, nessa versão. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Um milagre, né? Um milagre que só Jesus poderia operar. Outro milagre, né? À vista dos seus discípulos. Jesus anda por sobre o mar, a partir do versículo 22 do capítulo 14. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse para Pedro: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, Pedro teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. E agora, para concluirmos a leitura do capítulo 14 do Evangelho segundo escreveu Mateus, a porção do versículo 34 ao 36, Jesus em Genezaré. Então, estando já no outro lado, chegaram à terra, em Genezaré. Reconhecendo os homens daquela terra, mandaram avisar a toda a circunvizinhança e trouxeram-lhe todos os enfermos e lhe rogavam que ao menos pudessem tocar na orla da sua veste. E todos os que tocaram ficaram sãos, curados, porque ali estava o Messias, o Cristo, o ungido de Deus, o desejado de todas as nações, o Emanuel, o Deus conosco, a raiz de Davi, a resplandecente estrela da manhã, o Alfa e o Ômega, Jesus, o Salvador. Que tempo glorioso para a terra, que privilégio aqueles que puderam ver, ouvir a voz meiga do Salvador Jesus. Ler o Evangelho é voltar no tempo e, mais que isso, saber que Ele está vivo e Ele vive e reina para todo sempre. Que Deus abençoe você e sua família, em nome de Jesus. Amém.